Olá! Normalmente eu estou sempre aqui trazendo informações, falando sobre coluna vertebral, sobre bons hábitos e, acima de tudo, aquela capacidade de gerar um equilíbrio, uma fluidez do bem-estar. Mas hoje eu vim aqui falar justamente sobre alguns efeitos que você pode ter na sua coluna quando não busca uma solução e não busca um tratamento. Onde é que eu quero chegar com isso? É justamente quando você acaba se auto-sabotando, ou seja, você vai protelando, vai postergando ajuda por um problema que acaba afetando a coluna vertebral. Vamos entender um pouquinho? Então vem comigo nesse vídeo que eu vou explicar um pouco como isso acontece de uma forma mais tranquila. O que acontece? É muito comum durante a semana alguns pacientes ligarem com uma dor, principalmente na região cervical ou região lombar, ainda mais agora nesse momento de pandemia, pedindo se eu tenho horário ou se eu consigo um horário mais rápido possível para conseguir gerar uma solução para aquele problema. E na maioria das vezes, quando esse paciente liga, ele está num processo muito agudo de dor, ou seja, ele está com muito desconforto. Só que nesse período, ou seja, nessa janela de tempo, até eu conseguir agendar um horário com ele, e ele provavelmente vai ter que tomar alguma medicação, ele vai ter que ter uma solução, uma pré-solução até vir ao atendimento, aquela crise aguda passa. E quando essa crise aguda passa, ele entende ou ele subentende que passou o problema. Só que não, na verdade ele está mascarando aquele problema, ele está protelando com que aquele problema não venha a ser solucionado. E aí é muito comum, depois de 1 hora, 2 horas dele ter realizado aquela ligação para mim, ter agendado o seu horário, ele liga e diz: olha, surgiu um imprevisto, infelizmente eu não vou poder comparecer ao atendimento de hoje. Só que aí, passou mais uns 2 dias ou 3 dias, esse mesmo paciente, ou seja, esse mesmo futuro paciente liga novamente: olha, estou em crise, e existe a possibilidade de você marcar um horário, e aí é que normalmente dá um pouquinho de problema, porque às vezes eu não consigo uma disponibilidade de horário e eu vou precisar de mais 1 dia ou 2 dias para conseguir atendê-lo. E quando o paciente ele vem depois daquele prazo, ou seja, ele leva quase 4 dias, às vezes leva 1 semana para vir para a consulta, ele já está num efeito de dor, de limitação e principalmente de estados emocionais totalmente desequilibrados. Onde é que eu estou querendo chegar nesse vídeo? É justamente sobre o que acontece quando você vai protelando e você vai deixando de lado algumas dores e vai substituindo, ou seja, você vai tampando pequenos buracos, ou seja, você vai mascarando essa dor, e quando você percebe que você já está 1 mês, às vezes você fica alguns meses, ou muitas vezes acontece, você fica com esse desconforto de caráter crônico por muitos anos. Isso é comum acontecer. Então, só para você entender, quando você não procura uma ajuda, no caso aqui eu estou falando de coluna vertebral, quando você tem um torcicolo, você está com um travamento, uma hérnia discal, e você vai tomando medicamento e não trata corretamente, ou você iniciou um outro tratamento, por exemplo, uma acupuntura ou uma fisioterapia, e fez lá 1 sessão ou 2 sessões para sair daquela fase aguda, e você vai saber lidar com essa fase subaguda de dor, ou seja, uma dor muito intensa que depois essa dor tornou-se mediana e você consegue lidar. Só que depois você começa a ter outros episódios, de dores mais intensas, e aí você vai fazendo uso de medicamentos e outras questões para conseguir melhorar isso. Só que aí no final, quando vê, já passou 1 mês, 2 meses, passou 1 ano e você ainda continua tendo os mesmos comportamentos. Então a minha sugestão serve para você refletir que quando você tem alguma alteração e essa alteração gera um desconforto, e mesmo gerando esse desconforto, você vem a passar por ele, ou seja, gerou uma dor muito intensa, você tomou medicamento, reduziu a dor, procure ajuda. Esse é o mais importante, procurar ajuda. Por que procurar ajuda? Porque quanto mais rápido você vier a solucionar, vier resolver esse pequeno problema, e novamente, um problema lá na coluna vertebral,
as tuas outras esferas elas vão conseguir se alinhar. Então imagina que quando você tem um desgaste na coluna, e nós estamos falando de uma discopatia degenerativa, que é o que? Uma redução da altura do disco, fazendo com que os anéis dele, ou seja, o nosso amortecedor da coluna, venha a criar um rompimento e assim você pode gerar uma futura hérnia de disco. Então os primeiros sinais de desconforto lá na coluna cervical, como eu estou dando exemplo agora, travamento, dor de cabeça, tensão, procure ajuda. Nesse caso, procure ajuda da quiropraxia, que é a minha área de atuação, que com certeza eu vou conseguir te ajudar da melhor forma possível, tá? Esse vídeo foi um pouquinho diferente porque é justamente trazer essas informações sobre quando você não procura ajuda. Então agora que você entendeu um pouquinho, eu acredito que você vai criar uma clareza maior, acredito que você vai criar um pouquinho mais de consciência e acredito que você vai refletir um pouquinho mais sobre como lidar com esse tipo de situação, tá bom? Se você achou interessante esse vídeo, não esquece de dar o joinha lá para nós, tá? E também não esquece de se inscrever lá no Fábio Ramos Quiropraxia, que eu tô aqui para te ajudar. E também, se você tiver alguma dúvida sobre essas lesões, alterações que envolvem coluna vertebral e que vão afetar o seu bem-estar, eu estou aqui para te ajudar da melhor forma possível, certo?